Fala galera, Titiwasa aqui, bora para mais um recap! A história começa em um momento tenso e misterioso, durante o nascimento de dois gêmeos, em uma vila isolada nas montanhas. Enquanto a mãe sofre para dar à luz, uma senhora experiente insiste em algo estranho. Os bebês não podem nascer antes do amanhecer. Mesmo sendo contrariada por outra mulher presente, ela continua firme. Aquilo não é superstição, é uma regra. E então, quando finalmente chega o momento certo, as crianças nascem. Mas o clima que deveria ser de alegria, rapidamente se transforma em inquietação. O pai, ao ver os recém-nascidos, reage com choque e revolta. Ele entende exatamente o que aquilo significa. Aqueles dois não são crianças comuns, são seres ligados a um destino maior, algo que envolve forças além da compreensão. Entidades que existem entre dois mundos. Corta para 16 anos depois. Agora acompanhamos Yuru, um jovem caçador que vive nessa mesma vila. Ele está na floresta, focado, habilidoso, conseguindo capturar sua presa com precisão. Mas algo chama sua atenção. Marcas no chão, rastros enormes, algo que não pertence a animais comuns. São sinais de criaturas muito mais perigosas, algo que poucos sequer acreditam existir. Mesmo assim, ele retorna para a vila como se fosse mais um dia normal. Logo ao chegar, ele encontra Danji, que já começa reclamando por não ter sido chamado para a caçada. Ele se preocupa com Yuru. Afinal, sair sozinho é arriscado demais. Mas Yuru, tranquilo como sempre, responde que não há com o que se preocupar. A vila é protegida. Existem entidades que vigiam aquele lugar. Algo como guardiões invisíveis que mantêm todos seguros. Enquanto caminham, Yuru cumprimenta várias pessoas. Ele é claramente alguém respeitado ali. Já Danji, nem tanto. Inclusive, sua própria mãe aparece gritando com ele por não ajudar em nada, comparando diretamente com Yuru. A diferença entre os dois é bem clara, mas Yuru não liga pra isso. A mente dele está em outro lugar. Ele começa a pensar em sua irmã, Asa, e quando decide visitá-la, a cena é estranha. Asa está trancada, isolada atrás de grades. Mesmo assim, ela recebe Yuru com um sorriso leve, como se aquilo fosse normal. Os dois conversam de forma tranquila, mas dá pra sentir o peso da situação. Yuru comenta sobre a caça, mas não parece satisfeito. Ele sabe que aquilo não é o suficiente. O ano foi ruim, a colheita não está indo bem e o inverno está chegando. Se nada mudar, a vila pode sofrer. Asa, preocupada, sugere algo que muitos já fizeram: sair da vila para trabalhar em outro lugar. Mas Yuru corta isso na hora. Ele não quer ir embora, não quer abandonar aquele lugar, e muito menos deixar Asa sozinha. Ele promete que vai ficar, promete que vai protegê-la, e não importa o que aconteça, ele não vai mudar de ideia. Só que esse tipo de promessa, em histórias assim, nunca vem à toa. Logo depois, um homem chamado Dera chega na vila trazendo suprimentos. Ele vem de fora, carregando mercadorias vindas das pessoas que deixaram o vilarejo. A situação no mundo lá fora parece complicada. Há uma doença se espalhando, e por isso ele está comprando ervas medicinais por um preço alto. Os moradores se reúnem rapidamente. Todos confiam nele, menos Yuru. Quando os dois se encontram, Yuru diz que não quer nada, mas Dera percebe na hora. Aquele tipo de recusa não é orgulho, é necessidade escondida. Mesmo assim, ele entrega algo para Yuru como um presente. Depois que ele vai embora, Danji volta com aquele velho sonho: sair da vila, conhecer o mundo lá fora. Para ele, o fato de ninguém voltar só prova uma coisa: deve ser um lugar incrível. Mas Yuru discorda. Para ele, aquilo não faz sentido. Se fosse tão bom, por que ninguém retorna? A conversa segue até que Danji menciona Eiza, dizendo que eles poderiam levá-la junto. E aí o clima muda. Yuru recusa na hora. Não só por proteção, mas porque Asa tem um papel importante ali. Um papel que nem todos podem ver. Inclusive, o próprio Danji nunca viu ela pessoalmente, apenas ouviu falar. E isso só reforça uma coisa: tem algo muito errado naquela vila. Os dois continuam conversando, até que um som estranho corta o ar. Um ruído pesado, diferente de tudo que já ouviram. Yuru olha para o céu e percebe algo. Rastros no ar, como se algo gigantesco tivesse passado por ali. Danji fica nervoso. Aquilo não é normal. O som é mais alto, mais próximo, e definitivamente não parece com nada que já ouviram antes. E então, tudo começa a mudar. O chão treme, o ar fica pesado, e alguma coisa está se aproximando da vila. O clima muda completamente em questão de segundos. Aquilo que parecia distante, agora está em cima da vila. No céu, formas estranhas começam a surgir, muito mais próximas do que deveriam. Não é algo natural. Não é como os rastros que Yuru já tinha visto antes. Dessa vez, é real, é imediato, e é perigoso. O desespero toma conta dos moradores. Ninguém entende o que está acontecendo. E então, como se não bastasse, tudo piora.
Um grupo de invasores aparece avançando pela floresta e entrando na vila sem qualquer aviso. Eles não vieram conversar. Vieram com um objetivo claro: eliminar qualquer resistência e encontrar alguém específico. A situação sai totalmente do controle. Mesmo de longe, Dara percebe que algo está errado. Ele sente a mudança no ambiente, como se a própria proteção da vila tivesse desaparecido. E é exatamente isso que aconteceu. A barreira que mantinha aquele lugar seguro foi quebrada. Agora, eles estão expostos. Enquanto isso, alguns moradores procuram respostas com a anciã, que entende rapidamente a gravidade da situação. Aquilo não é um ataque comum, e tudo indica que o verdadeiro alvo é Yuru. Sem perder tempo, ela manda que tragam ele imediatamente. Mas Yuru já está no meio do caos. Ao lado de Dandy, ele presencia a destruição tomando conta do lugar onde cresceu. Pessoas caídas, casas sendo atingidas. Nada faz sentido. Mesmo assim, ele mantém o foco e manda Dandy ficar perto. Os dois correm de volta, tentando encontrar um caminho seguro. Só que no meio da fuga, eles dão de cara com figuras estranhas. Claramente parte do ataque. Assim que vem Yuru, a reação é imediata. Encontraram o alvo. Não há conversa. Yuru reage rápido e consegue neutralizar a ameaça, mesmo sem entender exatamente o que aquelas pessoas estavam usando contra ele. O ataque foi preciso, perigoso, algo que ele nunca tinha enfrentado antes, mas não dá tempo de pensar. O perigo está vindo de todos os lados. Dandy, desesperado, menciona que aquelas criaturas do céu estão próximas da borda da vila. Elas são enormes, assustadoras, e definitivamente não parecem dragões comuns. Ele quer procurar a mãe. Yuru, por outro lado, precisa ir até Asa. Mas antes disso, ele toma uma decisão rápida. Ele revela um caminho escondido, uma passagem secreta que serve como atalho pela vila. Sem perder tempo, os dois entram ali, tentando ganhar alguns segundos preciosos. Enquanto isso, do outro lado da vila, uma garota misteriosa aparece. O jeito dela é calmo, educado até demais, considerando o caos ao redor. Ela cumprimenta as pessoas normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Mas isso dura segundos. Com um simples movimento, ela demonstra um poder absurdo. Sem esforço, ela elimina qualquer um que esteja no caminho, como se fosse algo trivial. Não há hesitação, não há emoção. E o mais assustador, ela age como se estivesse apenas cumprindo uma tarefa. Seu nome é Gabi, e para ela, aquilo é só trabalho. Após garantir que certas áreas estão sob controle, ela tenta se comunicar com outras forças do ataque. Mas algo está errado. Não há resposta. E a razão aparece logo depois. Na floresta, Dara entra em ação. Ele não é apenas um comerciante comum. Com movimentos rápidos e precisos, ele enfrenta e derrota vários soldados sozinho, sem esforço aparente, como alguém que já estava preparado para aquilo. Percebendo a situação, ele entra em contato com alguém chamado Hannah. A missão mudou. O ponto de encontro precisa ser alterado. E então, ele revela algo importante. Ele suspeita que Asa está ali, de volta à vila. Uma mulher misteriosa chega até o local onde Asa está presa. Ao ver a situação, ela demonstra desprezo. Aquilo para ela é inaceitável. Sem pensar duas vezes, ela usa um poder estranho e destrói completamente a cela. O impacto é imediato. Quando Yuru finalmente chega, ele já está atrasado. Ele vê Asa caída. Imóvel, o choque paralisa ele por um instante. Mas antes que ele consiga reagir, a mulher fala. Ela o chama de irmão. Diz que veio buscá-lo. E não só isso. Declara que todos ali seriam eliminados. Yuru não aceita. Aquilo não faz sentido. Aquela mulher não é sua irmã. Movido pela dor e pela revolta, ele parte para cima tentando revidar. Mas a diferença de poder é absurda. Ela bloqueia facilmente, como se estivesse apenas brincando, e nesse momento, algo inesperado acontece. O objeto que Yuru havia recebido de Dara cai no chão e rola até perto de Asa. E então, algo reage. O sangue dela começa a se mover, tomando forma, como se tivesse vontade própria. Essa manifestação inesperada interfere no momento, criando uma abertura. A anciã aproveita a chance e grita para Dara levar Yuru imediatamente, e ele aparece. Sem hesitar, ele pega Yuru e foge dali. Antes de ficarem para trás, a anciã ainda dá um último aviso. Eles precisam desaparecer, descer da montanha, e não permitir que Yuru seja encontrado. Dara promete. Enquanto isso, Dandy consegue ajudar sua mãe e vê de longe Yuru sendo levado embora. Sem poder fazer nada, ele apenas observa. Já do lado de fora, durante a fuga, Yuru está completamente perdido. Nada daquilo faz sentido. Tudo aconteceu rápido demais. A vila? Asa? Aquela mulher? Dara tenta fazer ele reagir. Mas o tempo acabou. Eles foram encontrados. Disparos começam a atingir o local, impedindo a fuga. A situação fica crítica. E Yuru, ainda preso no choque, tenta se apegar a uma única coisa: a esperança de que Asa ainda esteja viva. Mas não dá mais tempo para isso.
Dera então revela algo importante. Ele mostra um pingente ligado às estátuas que protegem a vila. Ele manda Yuru usar aquilo, colocar no espaço entre as duas estruturas. Mesmo sem entender, Yuru confia. Ele corre até o local, mas encontra o espaço bloqueado. Desesperado, começa a limpar com as mãos, enquanto os ataques continuam. E no último segundo, ele consegue encaixar o pingente. Dera então toma uma atitude extrema e joga Yuru contra o chão, fazendo com que o sangue dele toque o objeto. E isso ativa algo. As estátuas começam a brilhar. Uma luz intensa cobre tudo. E de repente, entidades surgem. Seres desconhecidos, poderosos. Eles aparecem para proteger Yuru. E em questão de segundos, o jogo vira. Os ataques são neutralizados. Os inimigos recuam. E Yuru finalmente escapa. Mas isso está longe de ser o fim. Porque agora, algo foi despertado. E no meio daquele silêncio pós-caos, uma voz ecoa. Essas entidades têm um novo mestre. E esse mestre é Yuru. A história volta no tempo por um instante, mostrando um momento silencioso, mas extremamente importante da vida de Yuru. Ainda criança, ele acompanha seu pai por um caminho escondido nas montanhas, um lugar que poucos sequer sabem que existe. Ali, seu pai revela um segredo antigo. Aquele túnel foi construído há muito tempo, quando o vilarejo ainda funcionava como um castelo, uma rota de fuga, um caminho oculto, pensado para proteger aqueles que viviam ali. Mas o que mais pesa não é o segredo em si, e sim o aviso. O pai de Yuru deixa claro que aquilo não pode ser contado a ninguém, e antes de partir, ele deixa uma última mensagem enigmática. Os esquerda e direita sempre estarão observando. Essas palavras ecoam. E o episódio corta de volta para o presente. De repente, a verdade se revela. Aquelas entidades realmente estavam observando Yuru o tempo todo. Os Tsugai Left e Right finalmente se manifestam completamente diante dele. Right encara o garoto com certo desprezo, claramente sem acreditar que aquele jovem é agora o seu mestre. Já Left, mais controlada, repreende o comportamento e tenta manter o foco. Mesmo assim, a tensão é evidente. Dera intervém, assumindo o controle da situação. Ele os recebe e deixa claro que precisa da ajuda deles, mas os Tsugai não são tão simples assim de comandar. Eles já sabem quem ele é, sabem que Dera é um retentor de Tsugai. E mais do que isso, eles estavam observando ele também. Inclusive revelam algo surpreendente. Foram eles que derrubaram aquelas criaturas gigantes que atacavam do céu. Para eles, aquilo era algo completamente desconhecido. Dera então explica rapidamente. Aquilo não são criaturas comuns, mas sim máquinas do mundo moderno. Só que não há tempo para conversa. O perigo ainda não acabou. Dera pede ajuda para descer a montanha com segurança. Mas os Tsugai deixam algo muito claro. Eles não obedecem a ele. O único mestre deles é Yuru, e só seguem ordens diretas dele. Dera sabe disso, mas também sabe que não há tempo para longas explicações. Só que antes que qualquer decisão seja tomada, a situação muda completamente. Eles são encontrados. Gabi surge no campo de visão e imediatamente percebe os Tsugai. Ela analisa a situação rapidamente e assume que aquelas entidades pertencem a Dera. Enquanto isso, Yuru observa o Tsugai dela e, sem filtro algum, chama aquilo de monstro. Esse simples comentário muda completamente o clima. Gabi se irrita na hora. Ela corrige Yuru, deixando claro que aquilo não é um monstro e que ele não deve subestimar a força do seu Tsugai. Nesse momento, ela também percebe algo importante. Aquele garoto é Yuru, e isso significa apenas uma coisa. Ele é o irmão de Asa. Ao ouvir esse nome, tudo dentro de Yuru muda. A calma desaparece, memórias do ataque ao vilarejo vêm à tona, e a raiva toma conta. Gabi tenta manter o controle da situação e ordena que Yuru vá com ela, mas já é tarde demais. Yuru exige respostas. Ele quer saber, diretamente, se ela participou do ataque ao seu vilarejo. E sem hesitar, ela confirma. O clima pesa de vez. Wright então dá um passo à frente, pronto para agir. Ele diz que basta uma ordem, qualquer palavra, e eles farão o que Yuru mandar. Mas Yuru não responde como esperado. Mesmo tomado pela raiva, ele se recusa a usar os Tsugai como armas diretas. Para ele, aquelas entidades são como protetores do vilarejo, algo sagrado demais para serem usados livremente. Ainda assim, ele faz 2 pedidos. O primeiro, que encontrem qualquer sobrevivente e levem todos para um lugar seguro. O segundo, que ninguém toque em Gabi. Ela é alvo dele, somente dele. Fora isso, eles podem agir como quiserem. A reação de Wright é imediata. Ele simplesmente adora isso. Um mestre que não interfere, que dá liberdade total. Para ele, isso é perfeito. Enquanto isso, a cena corta de volta para o vilarejo. O cenário é devastador. Uma mulher encara Yamaha com puro ódio e a joga para o lado sem qualquer hesitação. Suas palavras deixam claro que aquilo não será esquecido e que haverá consequências. Ao sair, ela cruza com Dan, que imediatamente se coloca na frente, protegendo sua mãe.
De volta ao campo de batalha, Wright já entendeu sua função. Ele não pode tocar em Gabi. Então, sem perder tempo, ele simplesmente ignora ela e dispara pelo campo, indo direto cumprir a ordem de encontrar sobreviventes. Antes de desaparecer, ele ainda deixa um aviso. Seu outro lado é muito mais impulsivo, e isso se prova no mesmo instante. Left entra em ação. Sem hesitar, ela ataca o Tsugai de Gabi com força brutal, lançando-o para longe. Ela deixa claro, não vai tocar em Gabi, mas fora isso, vai fazer o que quiser. E agora, o campo de batalha começa a se dividir. De um lado, o resgate. Do outro, o confronto direto que Yuru escolheu enfrentar sozinho. Sem perder tempo, o confronto continua em alta velocidade. Yuru parte para cima e dispara uma flecha direto em Gabi, obrigando ela a recuar imediatamente. Mesmo ferida, ela não perde tempo. Ordena que seu Tsugai a leve para longe dali, tentando ganhar distância. Mas Yuru não deixa escapar. Ele avança sem hesitar, determinado a resolver aquilo com as próprias mãos. Logo atrás, Dera segue também, pegando rapidamente o pingente antes de continuar a perseguição. Enquanto isso, a situação no vilarejo continua tensa. Wright atravessa o cenário destruído, procurando sobreviventes. Ele chama por qualquer um que ainda esteja vivo, até encontrar uma garota caída. Ela ainda respira, mas não consegue vê-lo. Wright então decide se revelar, tentando acalmá-la. Ele garante que não é uma ameaça e que vai levá-la para um lugar seguro. Só que o medo fala mais alto. A garota perde a consciência ali mesmo. Mesmo assim, Wright continua sua missão. E pouco depois, vemos que ele já reuniu outras pessoas que sobreviveram ao ataque. Ele até se irrita, comentando que todos acabam desmaiando quando veem ele. Ainda assim, ele observa algo importante. Os atacantes foram implacáveis com os adultos, mas, curiosamente, pouparam as crianças. Antes que ele consiga refletir mais sobre isso, uma nova presença aparece. É a mesma mulher de antes. Ela parte para cima dele sem aviso, mas Wright não é alguém fácil de enfrentar. Com um único rugido, ele libera uma força absurda, criando um impacto gigantesco. Ainda assim, a mulher consegue bloquear por pouco, revelando que também possui uma habilidade perigosa. Wright reconhece isso na hora. Ele até diz que aceitaria lutar com ela, mas não agora. Ele tem uma missão a cumprir. A mulher então recua, mas algo chama a atenção de Wright. O cheiro dela. Há algo estranho, algo que ele não consegue ignorar. Enquanto isso, em outro ponto da batalha, Gabi está encurralada. Ela se esconde atrás de um portão que conseguiu fechar às pressas, visivelmente abalada. Do outro lado, Left avança como uma força imparável. Sem qualquer hesitação, ela usa pura força bruta para forçar a abertura do Tsugai, que protege Gabi. Mesmo com todo o esforço dela para manter a defesa, não é suficiente. Left simplesmente domina a situação. E no momento exato em que a abertura surge, Yuru aproveita. Outra flecha é disparada, mas antes que o golpe finalize, uma nova figura entra na cena. A outra garota chega, e com sua habilidade, fecha completamente o acesso, impedindo o avanço. Gabi a chama pelo nome. Asa? O clima muda instantaneamente. Yuru finalmente alcança os dois lados, e encara aquela garota. Ele exige saber quem ela é. E então vem a resposta. Ela diz que é Asa, a irmã dele, mas Yuru não aceita. Nada faz sentido. Ela é diferente. Mais velha, mais forte. Ele rebate na hora. Diz que aquela não pode ser sua irmã. Asa tenta explicar. Diz que o mundo fora da montanha é diferente, que o crescimento dela foi influenciado por isso. Mas Yuru ainda não se convence. Tem algo errado. Ela não olha para ele como antes, não age como antes. E então ela revela. Passou por muita coisa. Nesse momento Wright retorna e confirma algo crucial. O cheiro, o sangue dela, é igual ao de Yuru. Para ele, não há dúvida. Eles são irmãos. Mesmo assim, Yuru ainda hesita. Se essa é a verdadeira Asa, então quem era a garota com quem ele cresceu? A resposta vem como um golpe direto. Asa explica tudo. Anos atrás, seus pais fugiram do vilarejo com ela, a verdadeira Asa. E os outros, com medo de perder Yuru também, criaram uma substituta. Uma falsa Asa. Tudo para manter Yuru ali. Porque sabiam que ele jamais abandonaria a irmã. O mundo de Yuru desmorona. Tudo o que ele acreditava era uma mentira. Dera interrompe antes que a situação saia do controle. Ele alerta Yuru. Os inimigos ainda estão ali, e continuar lutando só vai colocar mais vidas em risco. Ainda existem sobreviventes. Mesmo com toda a raiva, Yuru entende. Ele baixa o arco, mas impõe uma condição. Que eles parem. Que não ataquem mais o vilarejo. Em troca, ele também recua. Asa aceita. E assim os dois lados se separam. Gabi até sugere continuar a perseguição. Mas não tem condições. Está muito ferida. A prioridade agora mudou. Pela primeira vez, Asa relaxa e não consegue segurar as lágrimas. Depois de tanto tempo, ela finalmente confirmou.
Yuru está vivo. Enquanto isso, o vilarejo volta a desaparecer. A barreira é restaurada. E descobrimos que isso é obra de Yamaha. Curiosamente, a falsa asa também está lá. Do lado de fora da montanha, pessoas comuns comentam sobre o que aconteceu. Helicópteros, desaparecimentos, histórias estranhas sobre um vilarejo que não deveria existir. Um lugar onde pessoas acabam entrando em outro mundo. E então, um vento forte corta a cena. São eles, Yuru, Dera e os Tsugai estão descendo a montanha. Mas algo está diferente. O vilarejo sumiu. A barreira voltou. Yuru percebe. Talvez ele não consiga mais voltar. Dera explica. Até pode, mas não é seguro. Alguém conseguiu atravessar aquela proteção com facilidade. E estavam atrás dele. Ou seja, não faz mais sentido se esconder ali. A decisão é clara. Eles vão descer e se misturar com o mundo lá embaixo. Pouco depois encontram alguém esperando. Hana. Ela não esconde a surpresa. Sabia que Dera traria um humano, mas não esperava Tsugai junto. E mais que isso, ela consegue vê-los. Dera tenta explicar a situação, mas não há tempo. Yuru está em perigo. Mesmo assim, os Tsugai se distraem, curiosos com algo completamente novo para eles. Um carro. Hana então resolve explicar do jeito mais simples possível. Diz que aquilo é como uma carruagem com cavalos dentro, só que muito mais rápida. E surpreendentemente, isso é suficiente. Enquanto isso, do outro lado, Asa e Gabi aguardam resgate. Elas percebem que já estão fora da barreira. O sinal voltou. Logo, Jin chega. Ele analisa a situação rapidamente e nota o estado de Gabi. Ela explica os ferimentos com calma. Até demais. Jin não gosta disso. Asa então atualiza tudo. Yuru está vivo, mas não está com eles. Ao ouvir o nome de Dera, Jin percebe o erro. Atacar naquele momento foi uma péssima decisão. A situação é muito mais séria do que parecia. De volta a Yuru, Dera finalmente junta as peças. Ele acredita que o ataque foi obra dos Kagamori. Agora que sabem quem Yuru é, nada será como antes. Nesse momento, os Tsugai alertam. Há outras presenças se aproximando. Mas não é uma ameaça. É alguém conhecido deles. Uma figura misteriosa surge, tranquila, observando tudo. Ela reconhece Left e Right imediatamente e percebe que encontraram um novo mestre. Eles explicam a situação e revelam algo impressionante. Faz séculos desde que desceram a montanha, cerca de 400 anos. E agora, apresentam Yuru, um dos gêmeos que representam o equilíbrio entre dia e noite. A entidade demonstra interesse, sabe que o caminho dele não será fácil e pede apenas uma coisa, que ele conte sua jornada quando retornar. Dera fica completamente sem reação. Ele nunca tinha visto aquela existência antes. Yuru, sem entender, pergunta o que é aquilo e leva uma bronca na hora. A resposta vem. Aquela é Oshi-sama, uma entidade de nível completamente diferente, algo próximo de um deus. O episódio então fecha ampliando o mundo. Existem vários tipos de Tsugai. Alguns vivem em harmonia com humanos, outros trazem sorte, e alguns seguem caminhos perigosos. Quanto ao Tsugai que enfrentaram, Dera explica. Era um tipo focado em combate, e mais do que isso, funcionava em par. Enquanto isso, do outro lado, Asa assume a responsabilidade pelo que aconteceu. Mas Jin não parece preocupado. Na verdade, ele está satisfeito. Yuru está vivo. E agora, fora da montanha, o jogo mudou completamente. E enquanto os soldados ainda se perdem tentando sair da montanha, Yuru encara pela primeira vez o mundo moderno. Uma cidade enorme se estende diante dele. E sua nova jornada está só começando. Opa, pessoal, um recadinho rapidinho. Depois de 3 anos tentando com o canal de recap, finalmente conseguimos monetizar. E isso é uma conquista muito grande pra mim. Então peço o apoio de vocês no canal. Pode ser qualquer apoio, um like, um comentário, já ajuda demais. Agora também temos a função de hype, então se puderem hypar o vídeo, vai ajudar muito. E pra fortalecer ainda mais o canal, estou deixando alguns produtos que podem interessar vocês, como camisas, bonés e action figures, tudo de anime. Quem puder dar essa força, fico muito feliz. Também temos agora o Valeu Demais para aquela alma generosa que quiser apoiar ainda mais o canal. Eu sei que às vezes é chato parar o vídeo para isso, mas ajuda de verdade. A gente conseguiu a monetização, mas ao contrário do que muita gente pensa, isso rende apenas alguns centavos por vídeo e ainda não cobre os gastos com programas, como o editor de vídeo e outras ferramentas. Em breve também vamos ter o Seja Membro. Espero que curtam o vídeo e tamo junto. Depois de saírem da vila, Dera e Hana param em uma loja de estrada para comprar roupas e comida para Yuru. Hana explica que aquelas roupas antigas chamariam atenção no mundo de baixo, então ele precisava trocar de aparência imediatamente.
Yuru estranha as calças modernas e pergunta se aquilo era algum tipo diferente de túnica, enquanto Dera entrega sandálias dizendo que todos usam aquilo por ali. Logo depois, Yuru recebe alguns onigiris para comer e fica completamente surpreso ao perceber que eram feitos com arroz branco puro. Até alga marinha tinha dentro deles. Na vila, aquilo seria considerado um luxo raro. Então, ele mal consegue acreditar que as pessoas comem aquilo normalmente. Hana até precisa abrir o embrulho para ele. E quando Yuru dá a primeira mordida, fica emocionado com o sabor. A comida era tão boa que ele imediatamente pensa em Asa, desejando que ela também pudesse provar aquilo algum dia. Enquanto descansam, Yuru pergunta onde exatamente estão. Dera explica que aquele lugar é uma área de descanso, um tipo de parada moderna, onde viajantes podem comprar comida, usar o banheiro e até adquirir lembranças. Right e Left ficam fascinados com a ideia, mas preferem permanecer perto de Yuru, enquanto Hana e Dera entram para conversar. Antes de sair, Hana avisa os dois para não mexerem no banco do motorista. Right pergunta onde ficam os cavalos que movem aquela carruagem de metal. E Hana responde que o combustível dela será colocado depois. Sozinhos dentro da loja, Dera e Hana finalmente discutem o que vão fazer dali em diante. Hana pergunta o quanto Dera revelou para Yuru, e ele admite que o garoto ficou abalado quando descobriu que a garota não era a verdadeira irmã que ele conhecia. Dera acredita que não vale a pena contar mais naquele momento, já que Yuru ainda é apenas uma criança, tentando entender toda a situação. O problema é que agora o rosto e o nome dele já foram descobertos pelos inimigos, tornando impossível voltar para a antiga vida. Hana comenta que Dera basicamente ficou sem lugar para ir e ainda acabou responsável por criar o filho de outra pessoa. Dera, então, diz que aquilo também virou problema dela, já que Hana trabalha para o mesmo clã e precisará ajudá-lo. Hana responde que fará apenas o necessário, mas Dera interpreta aquilo como aceitação total e lança uma proposta absurda. Os dois deveriam se casar. Hana imediatamente tira um soco inglês e diz que aquelas seriam suas alianças de casamento. Irritada, ela exige uma explicação. Então Dera esclarece que seria apenas uma fachada. Segundo ele, eles precisam parecer uma família normal para proteger Yuru. Além disso, boatos sobre estrangeiros se espalham rápido demais. Então será mais seguro viver em uma grande cidade? Hana sugere simplesmente dividirem uma casa como colegas, mas Dera insiste que famílias recebem muito mais confiança das pessoas. Tentando escapar da ideia, Hana propõe se passar pela irmã mais velha de Yuru, enquanto Dera seria apenas um pai solteiro. Dera começa a imaginar os rumores que surgiriam sobre ele, como pessoas dizendo que foi abandonado pela esposa ou inventando histórias dramáticas sobre sua vida. No fim, ele conclui que aquilo chamaria atenção demais. Para Dera, a melhor solução seria fingirem que Yuru é filho dele e que Hana seria sua nova esposa mais jovem. Ele até agradece pela cooperação, mesmo Hana deixando claro que jamais concordou com aquilo. Ela então afirma que já decidiu que vai se casar com Jason Statham algum dia. Do lado de fora, Right e Left continuam fascinados pelo carro, tentando entender onde os cavalos ficam escondidos dentro daquela máquina pequena. Enquanto isso, Yuru pede desculpas por estar segurando toda a comida sozinho e pergunta se eles estão com fome. Right responde que o novo mestre deles é gentil demais, e Left explica que demônios não precisam comer comida humana. Yuru então pergunta como deve chamá-los. Right diz que ele pode escolher qualquer forma, então Yuru tenta ser educado, chamando os dois de Sr. Right e Sra. Left. Right imediatamente manda ele parar com tanta formalidade, lembrando que Yuru é o mestre deles. Depois disso, Yuru finalmente passa a chamá-los apenas de Right e Left. Depois de abandonar as formalidades, Yuru decide perguntar diretamente tudo o que Right e Left sabem sobre ele e sua irmã. Right explica que os dois passaram cerca de 400 anos guardando a entrada da vila, observando apenas quem entrava e saía. Por isso, eles não conheciam muitos detalhes do que acontecia lá dentro. Em algum momento, ouviram rumores sobre o nascimento de gêmeos, e pouco tempo depois, começaram a ver Yuru acompanhando o pai durante caçadas. As primeiras lembranças de Yuru confirmam aquilo, já que ele recorda do pai ensinando técnicas de caça quando ainda era pequeno.
Left comenta que quase nunca viram a outra criança, então acreditavam que ela havia falecido logo após nascer. Porém, cerca de 10 anos antes, os dois viram os pais de Yuru fugindo da vila, carregando uma menina pequena com o mesmo cheiro de sangue dele. Ao ouvir isso, Yuru finalmente entende a verdade. Aquela menina cresceu e se tornou a garota conhecida como Asa. Durante toda a vida, Yuru acreditou que os pais abandonaram os dois irmãos, mas percebe que somente ele ficou para trás. A descoberta atinge Yuru profundamente, mas também faz surgir uma nova esperança. Se Asa realmente foi levada pelos pais, talvez ela saiba onde eles estão agora. Nesse momento, Dera e Hana retornam ao carro e anunciam que se tornarão os novos responsáveis legais por Yuru dali em diante. Sem entender direito o que aquilo significa, Yuru apenas escuta Hana explicar que eles responderão por ele, caso cause problemas. Logo depois, Dera pergunta se ele precisa usar o banheiro antes de continuar em viagem. Yuru responde calmamente que já resolveu isso perto dos arbustos, deixando Hana completamente horrorizada. Ela então começa a ensinar várias regras do mundo moderno, incluindo o fato de que ele não pode ficar sentado em cima do carro, porque chamaria a atenção demais. Yuru aponta que Right e Left estavam lá em cima o tempo inteiro, mas Hana explica que humanos normais não conseguem enxergar demônios. Right acrescenta que usuários de demônios, como Yuru, conseguem vê-los naturalmente, enquanto Left explica que alguns humanos também possuem essa habilidade sem motivo aparente. A conversa então muda para o clã Kagemori, responsável pelo ataque anterior. Dera revela que o grupo surgiu como um ramo separado da vila após divergências internas. Depois de deixarem o local, eles passaram a viver no mundo de baixo e criaram uma rede de troca de informações entre famílias ligadas à vila. Segundo Dera, já existiam rumores antigos dizendo que um dos gêmeos estava com o clã Kagemori, e agora ficou claro que era Asa. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, uma mulher desesperada tenta escapar de alguém dentro de um elevador. Antes que as portas se fechem, um homem estranho consegue entrar. A mulher entra em pânico e ordena que ele fique longe dela, mas o homem continua avançando lentamente. Quando chega perto demais, ela revela uma aparência monstruosa assustadora. Logo depois, descobrimos que a garota se chama Aoi e que Jin apenas estava protegendo ela. Na verdade, Jin usou sua habilidade para criar um clone e enganar o perseguidor da garota. Ele afirma que o problema já foi resolvido e diz para Aoi voltar ao trabalho sem preocupações. Porém, fica evidente que Jin eliminou o homem que estava perseguindo ela. Pouco depois, outra garota entra no elevador e congela de medo ao enxergar o demônio de Jin. Percebendo aquilo, Jin entende imediatamente que ela consegue ver demônios e apenas avisa, em tom calmo, para ela não comentar sobre isso com ninguém. De volta ao carro, Dera explica que nem ele e Hana sabem toda a verdade sobre os gêmeos. As famílias deles vivem no mundo de baixo há gerações, apenas cumprindo ordens recebidas da vila. A principal missão sempre foi impedir que estrangeiros descobrissem o caminho da vila e garantir que os gêmeos não caíssem em mãos perigosas. Dera revela então que seu nome verdadeiro é Ryuta Dera. Ao ouvir tudo isso, Yuru lembra do desespero da avó quando tentaram levá-lo embora e começa a questionar o que exatamente ele e Asa são. Wright explica a antiga lenda. Quando gêmeos de sexos diferentes nascem em uma vila do leste, durante o equilíbrio entre dia e noite, o mundo acaba mergulhando em caos. A última vez que isso aconteceu foi há 400 anos, causando uma guerra gigantesca que dividiu o país. Mesmo assim, Wright deixa claro que os gêmeos não são amaldiçoados. O verdadeiro problema são as pessoas que tentam usar os poderes deles. Dera explica que Asa já despertou sua habilidade conhecida como Break, um poder capaz de abrir ou desfazer qualquer coisa à força. Segundo Left, o poder oposto é Seal, a habilidade de fechar completamente qualquer coisa. Ninguém sabe o que aconteceria se ambos colidissem, porque nunca existiu alguém que dominasse os dois poderes ao mesmo tempo. Enquanto reflete sobre tudo isso, Yuru se lembra da barreira que protegia a vila e pergunta como Dera conseguia entrar e sair dali. Dera explica que seu clã conhece um caminho
caminho específico através da montanha, seguindo movimentos e direções extremamente complicados. Ele então revela algo ainda mais surpreendente. A mãe de Yuru veio originalmente do mundo de baixo. Ela encontrou o caminho para a vila por acidente enquanto estava perdida nas montanhas. Isso faz Yuru recordar dela, dizendo que, no lugar onde nasceu, o nome dele significava noite. Algum tempo depois, Yuru começa a se adaptar à vida moderna. Ele aprende como usar corretamente o banheiro, embora continue assustado com os secadores de mão barulhentos. Enquanto caminha pela cidade com Wright e Left, fica impressionado com luzes automáticas, prédios enormes e a quantidade absurda de pessoas vivendo juntas. Quando Dara menciona que Tóquio possui milhões de habitantes, Wright comenta que será fácil se esconder em um lugar tão grande. Yuru concorda, percebendo que aquele enorme mundo talvez seja o lugar ideal para encontrar Asa. Mesmo assim, ele decide permanecer cauteloso. Yuru acredita que Dara e Hana provavelmente são boas pessoas, mas ainda não consegue confiar completamente neles por causa dos segredos envolvendo sua irmã. Ao mesmo tempo, também não consegue confiar totalmente em Asa. Determinando descobrir a verdade sobre os pais, Yuru decide que encontrará Asa e fará ela levá-lo até eles. Wright e Left aceitam ajudá-lo imediatamente, animados por finalmente viverem uma nova aventura depois de séculos. Logo depois, Dara encerra a conversa, anunciando que Hana encontrou um lugar para todos morarem, então ninguém precisará dormir dentro do carro. Curioso, Yuru pergunta sobre o aparelho que Dara vive usando. Dara explica que aquilo é um telefone, algo parecido com enviar sinais de fumaça, usando voz ou palavras. Para surpresa dele, Yuru, Wright e Left aceitam a explicação sem questionar nada. Yuru finalmente chega ao novo lar, junto de Hana e Dara, mas o garoto fica completamente sem palavras ao entrar no apartamento. Do lado de fora, o prédio parecia um castelo gigantesco de pedra, mas por dentro, tudo parecia ainda mais inacreditável para alguém que viveu a vida inteira isolado na montanha. Hana explica que água e eletricidade já estão funcionando e que depois alguém virá ligar o gás. Ela então mostra os quartos da casa. Dara fica com o quarto ocidental, enquanto Hana pergunta se Yuru prefere um quarto com tatame. O garoto praticamente congela ao ouvir aquilo. Na vila, um tatame era algo reservado apenas para Asa ou ocasiões extremamente especiais. Quando entra no quarto, Yuru afunda os pés no chão macio e fica encarando o ambiente, sem acreditar que pode dormir em algo tão luxuoso. Logo depois, Hana apresenta seus Tsugai, Kotetsu e Jiro. Wright e Left imediatamente fazem uma reverência respeitosa, se apresentando como a direita divina e a esquerda divina. Yuru estranha porque os Tsugai de Hana parecem apenas um cachorro e um gato comuns. O problema é que Kotetsu e Jiro não gostam nem um pouco do comentário e acabam dando uma bela lição nele. Assustado, Yuru trata os dois com muito mais respeito. Na porta do apartamento, existe a placa com o sobrenome Dano, e Hana explica que eles usarão o nome dela para evitar problemas, já que os inimigos conhecem o nome da família de Dara. Yuru fica chocado ao descobrir que as pessoas no mundo moderno possuem sobrenomes normalmente. Dara então revela casualmente que Hana é dona de uma montanha inteira. Yuru arregala os olhos na hora e praticamente trata Hana como uma grande nobre, mas ela minimiza tudo, dizendo que apenas herdou o lugar e que ninguém cuida da área há anos. O garoto imediatamente pergunta se pode caçar lá algum dia, porém Hana corta o assunto e explica que no mundo moderno, até caçar exige licença. Yuru nem entende o que é isso. Então Dara explica que é uma autorização oficial. Ele ainda comenta que até para dirigir os cavalos de metal é necessário ter permissão. Enquanto isso, Asa continua treinando suas habilidades. Sua precisão impressiona, mas quando tenta usar ataques diferentes, ela perde totalmente o controle da mira. O mestre aparece no local e encontra o jardim destruído outra vez. Mesmo assim, ele permite que ela continue treinando, desde que ninguém saia ferido. Jin aparece usando um de seus Tsugai para limpar toda a bagunça, antes de entrar na mansão para visitar Gabi, que ainda se recupera dos ferimentos. Asa tenta oferecer uma maçã para ela, mas percebe que esqueceu uma faca. Jin resolve o problema imediatamente quando um de seus Tsugai cospe uma faca pronta para uso. Gabi fica extremamente desconfiada sobre onde aquela faca esteve antes, enquanto Jin responde da forma mais tranquila possível. O mestre então ordena que Asa permaneça na mansão junto de Gabi. Segundo ele, agora que a notícia sobre os gêmeos da montanha se espalhou, muita gente começará a procurá-los. Existem até membros do próprio clã Kagemori interessados em Asa. Por isso, ela estará mais segura ali. Já Jin recebe a missão de encontrar Yuru. O problema é que ele nunca viu o rosto do garoto.
Gabi comenta que deveria ter tirado uma foto dele. Então Asa e ela tentam desenhar Yuru, mas os dois desenhos ficam horríveis. Mesmo assim, Jin decide começar investigando Dera. Antes dele partir, Asa corre até Jin e avisa que Right e Left possuem faro extremamente aguçado, capazes até de identificar alguém pelo cheiro do sangue. Ela também entrega um desenho dos Tsugai de Yuru, mas o resultado fica tão ruim quanto o retrato do próprio irmão. De volta ao apartamento, Dera sai do banho completamente barbeado. Hana reclama imediatamente porque, segundo ela, a barba era a única coisa que fazia ele parecer minimamente interessante. Dera responde dizendo que precisou mudar a aparência, já que os inimigos conhecem seu rosto. Pouco depois, eles percebem algo preocupante. Yuru saiu sozinho para explorar a cidade e levou a enorme machete de Dera junto. Enquanto caminha pelas ruas iluminadas da cidade, Yuru fica completamente encantado. Para ele, as luzes parecem estrelas espalhadas pelo chão, e o tamanho daquele mundo moderno é algo impossível de imaginar. Wright comenta que encontrar uma única pessoa num lugar tão gigantesco parece quase impossível, mas Left lembra que, se ambos estiverem se procurando, eventualmente vão acabar se encontrando. Yuru então faz a pergunta mais importante: os Tsugai conseguem sentir outros Tsugai? Right e Left confirmam que sim. O garoto também pergunta se eles reconhecem o cheiro do sangue de Asa, e a resposta positiva faz Yuru montar imediatamente um plano. Se existem vários usuários de Tsugai ligados ao clã Kagemori, então o melhor caminho é procurar lugares cheios de presenças demoníacas e rastros do sangue de Asa. Empolgados, Right e Left assumem suas formas verdadeiras e disparam pela cidade em velocidade absurda, carregando Yuru junto, enquanto ele quase perde a alma de tanto medo. Depois de atravessarem praticamente Tóquio inteira, os dois finalmente detectam algo, cheiro de sangue parecido com o de Yuru e vários Tsugai reunidos. O grupo chega até um estacionamento escuro, onde Jin já aguardava tudo acontecer. No mesmo instante, Asa aparece diante deles. Ao ver a irmã, Yuru revive na cabeça todas as memórias do ataque à vila e perde completamente o controle. Mesmo com Wright tentando alertá-lo sobre algo estranho no cheiro dela, Yuru avança sem pensar e cai direto numa armadilha. A Asa na frente deles era apenas uma isca, usando sangue antigo. Jin surge logo depois e revela que sabia sobre o faro extremamente aguçado de Yuru. Como ele nunca tinha visto o garoto antes, usou o sangue de Asa para confirmar sua identidade, e funcionou perfeitamente. De volta ao apartamento, Hana e Dera entram em pânico ao perceber que Yuru sumiu carregando uma arma gigantesca pela cidade. Dera teme que o garoto acabe causando problemas sem conhecer as regras do mundo moderno, enquanto Hana demonstra preocupação genuína com a segurança dele. Mas ela logo percebe um problema ainda pior. Yuru nem possui registro familiar naquele mundo. Isso significa que ele também não tem seguro de saúde. Se algo acontecer com ele, as despesas médicas serão completamente por conta deles. Sem perder tempo, Hana entrega uma roupa de Yuru para Jiro farejar e manda o Tsugai rastrear o garoto imediatamente. Depois, Kotetsu começa a acompanhar a movimentação de Jiro usando um celular, deixando Dera completamente chocado ao descobrir que os Tsugai conseguem usar tecnologia moderna normalmente. Enquanto isso, Jin explica toda a situação para Yuru. Segundo ele, a Vila Higashi também está atrás dos gêmeos. Após o ataque à aldeia e o desaparecimento de Yuru, Jin imaginou que os inimigos aproveitariam uma possível brecha para tentar capturar Asa também. Por isso, preparou aquela armadilha, usando sangue antigo como isca. Yuru tenta atacar Jin furiosamente, mas acaba preso pelo Tsugai dele. Os homens de Jin, então, percebem que Right e Left estão escondidos por perto, observando tudo. Quando os Tsugai finalmente aparecem, os homens ameaçam machucar Yuru caso eles avancem. O problema é que Right e Left simplesmente não ligam para ameaças comuns. Left até escolhe qual dos inimigos pretende capturar primeiro, deixando todos completamente desesperados. Os homens então recebem armas cuspidas pelos pequenos Tsugai de Jin e começam a atacar. Só que tiros, espadas, barras de ferro e até lançadores explosivos não conseguem causar nenhum dano real em Right e Left, que praticamente ignoram todos os ataques. A situação muda quando os próprios Tsugai dos inimigos entram na batalha. Um enorme Tsugai em forma de tartaruga cai sobre Left, enquanto um coelho absurdamente rápido parte para cima de Right numa sequência brutal de golpes. Observando tudo ao redor, Yuru percebe exatamente o que precisa fazer. Usando a machete de Dera, ele consegue libertar Left da tartaruga gigante. Logo depois, Left quebra os dentes do Tsugai de Jin e finalmente liberta Yuru. Aproveitando a escuridão do estacionamento, Right destrói todas as luzes do local. Jin acredita que Yuru tentará fugir, mas percebe tarde demais que o garoto pensa como um verdadeiro caçador. Usando a escuridão como vantagem, Yuru desaparece do campo de visão de todos e surge logo atrás de Jin, capturando o homem completamente de surpresa. Right e Left revelam então que, na escuridão, Yuru é praticamente imparável.
Afinal, ele cresceu nas montanhas caçando durante a noite. Aquele ambiente é literalmente o território dele. Com Jin rendido, Yuru finalmente encosta a lâmina em seu pescoço e faz a pergunta que mais queria responder desde o início. Foram eles os responsáveis pelo ataque à vila? Sem hesitar, Jin confirma que participou diretamente da invasão. A mão de Yuru começa a tremer de raiva, mas ele consegue se controlar. Em vez de agir impulsivamente, o garoto faz outra exigência. Ele aponta para o celular de Jin e ordena que Asa seja chamada imediatamente, porque agora Yuru quer falar pessoalmente com a irmã. Mesmo mantendo Jin como refém, Yuru deixa claro que não veio ali representando a Vila Higashi. Tudo aquilo era uma decisão pessoal. O garoto só queria respostas sobre Asa e sobre o que realmente aconteceu no passado. Jin então faz uma proposta inesperada. Em vez de trazer Asa até ali, ele convida Yuru para visitar a mansão dos Kagemori, afirmando que Asa também deseja vê-lo. Yuru recusa imediatamente. Para ele, entrar diretamente no território inimigo seria o mesmo que caminhar sozinho até a toca de um urso. Mesmo assim, Jin garante que ninguém pretende machucar Yuru. O garoto analisa a situação com calma e percebe que continuar lutando, naquele momento, seria arriscado até para Right e Left, principalmente por causa dos outros Tetsugai escondidos. Sem muitas opções, ele aceita ir até a mansão, mas impõe uma condição. Ninguém poderá desrespeitar seus Tetsugai. Com o acordo feito, o grupo começa a limpar toda a destruição do estacionamento. Jin usa seus Tetsugai para apagar completamente os rastros da batalha, deixando Yuru impressionado. Ele finalmente descobre os nomes dos demônios de Jin. O pequeno se chama Makoto e consegue produzir objetos pela boca, enquanto o enorme Tsugai chamado Scavenger literalmente devora qualquer coisa. Enquanto seguem viagem, Right continua irritado com o Tsugai coelho que enfrentou durante a luta. Já Left admite que ainda precisa treinar mais, depois de quase ser esmagada pela tartaruga gigante. Yuru observa tudo em silêncio, enquanto tenta entender cada vez mais aquele mundo cheio de usuários de Tsugai. Na mansão, Asa recebe a mensagem de Jin, avisando que encontrou Yuru. A garota entra em completo desespero, tentando decidir o que vestir para reencontrar o irmão depois de tanto tempo. Gabi observa aquilo surpresa, sem acreditar no quanto Asa está nervosa. Durante o trajeto, Yuru fica completamente hipnotizado pelas luzes da cidade. Tudo ainda parece estranho e gigantesco aos olhos dele, mas nada se compara ao momento em que chegam à propriedade dos Kagemori. A mansão é absurda. Mesmo acostumado com as montanhas, Yuru fica impressionado com o tamanho do lugar. Right pergunta onde estão todos os outros usuários de Tsugai que Jin mencionou anteriormente. Jin responde que eles ainda nem chegaram à área principal da propriedade. Pouco depois, o grupo atravessa uma barreira invisível, e Right e Left, imediatamente, percebem a diferença. Existem Tsugai por todos os lados. São tantos que os dois nem conseguem distinguir quantos pares existem dentro da mansão. Enquanto isso, Gabi sente a presença de Yuru, chegando ao local, mas decide não ir encontrá-lo. Ela ainda se recupera dos ferimentos causados anteriormente e prefere continuar descansando. Do lado de fora da propriedade, Jiro finalmente rastreia o cheiro de Yuru até a mansão dos Kagemori. No apartamento, Hana e Dera observam a localização pelo celular e ficam assustados ao perceber que o garoto entrou justamente no território do clã rival. Dera decide ir sozinho buscá-lo para evitar que descubram qualquer ligação entre Hana e Yuru. Já dentro da mansão, Yuru encara a entrada gigantesca do local completamente impressionado. É nesse momento que um homem chamado Asuma aparece para recepcionar os convidados. Jin estranha imediatamente a presença dele, já que nunca comentou com ninguém que Yuru estava chegando. Asuma apenas sorri e diz que tem bons ouvidos, mas antes que a conversa avance, Asa finalmente aparece correndo. Ao ver o irmão depois de tantos anos, ela praticamente perde o fôlego. Asa pergunta se pode abraçá-lo, mas Yuru recusa sem hesitar. O clima fica pesado na mesma hora. Yuru deixa claro que não foi até ali para se reconciliar. Ele veio apenas para descobrir a verdade. Mesmo assim, Asa continua feliz por finalmente vê-lo outra vez. Enquanto Jin vai tratar os ferimentos, Azuma se oferece para mostrar a mansão para Yuru. Jin corta a ideia imediatamente, deixando claro que Yuru é responsabilidade dele. Pouco depois, todos seguem para a enfermaria da mansão, onde uma médica chamada Sakura começa a tratar o corte de Jin. A médica fica chocada ao descobrir que um garoto conseguiu feri-lo usando uma machete. Só que Yuru não entende o espanto. Para ele, todo garoto da vila possui uma arma dessas desde pequeno. Asa concorda naturalmente, enquanto Sakura apenas encara os
dois como se fossem completos selvagens. Enquanto Sakura termina de costurar o ferimento de Jin, Yuru percebe algo estranho nas mãos dele, um pequeno tubo contendo o sangue de Asa. O garoto reage imediatamente, revoltado ao imaginar que alguém tirou o sangue dela à força. Mas Asa explica que aquilo foi feito com a permissão dela. Yuru não consegue acreditar quando descobre que existe uma ferramenta capaz de retirar sangue sem causar cortes graves. Sakura mostra a agulha usada no procedimento, enquanto todos tentam explicar como a medicina moderna funciona. Mesmo entendendo a explicação, Yuru continua achando aquilo estranho demais. Pouco depois, Asa comenta que os Kagemori cuidam muito bem dela, e Yuru responde dizendo que ela ficou muito maior desde que saiu da vila. Asa rebate na mesma hora, dizendo que ele também cresceria rápido se comesse direito. Os dois começam a discutir sobre comida, temperos e costumes da montanha, como se nada tivesse acontecido entre eles. Sakura percebe imediatamente que, apesar da tensão, os dois realmente agem como irmãos. Mas Yuru logo se lembra do verdadeiro motivo de ter ido até ali. Ele encara Asa seriamente e pergunta onde estão o pai e a mãe deles. A pergunta muda completamente o clima da sala. Asa baixa o olhar e finalmente revela a verdade. Os dois desapareceram. Segundo ela, depois de deixarem a vila, o casal foi acolhido pelos Kagemori e acabou se adaptando ao mundo exterior. Como a mãe deles nasceu fora das montanhas, decidiu visitar a antiga família em Okinawa. Os dois embarcaram em um avião saindo de Tóquio, mas nunca chegaram ao destino. Asa explica que eles desapareceram misteriosamente durante o voo. O avião pousou normalmente, porém os pais dos gêmeos simplesmente não estavam mais lá. Ninguém jamais descobriu o que aconteceu. Yuru fica completamente abalado, tentando entender como alguém pode desaparecer no meio de um voo. Ele questiona quem estava protegendo os dois naquele momento, e Jin revela que um usuário de Tsugai dos Kagemori acompanhava o casal. O problema é que essa pessoa também desapareceu junto deles. Aquilo imediatamente desperta desconfiança em Yuru. Para ele, o guarda pode ter traído os próprios Kagemori. Asa admite que também já pensou nessa possibilidade, mas explica que ainda confia no clã. Segundo ela, depois que deixou a vila, vários inimigos passaram a persegui-la, e sempre foram o mestre, Jin, e os outros membros dos Kagemori que salvaram sua vida repetidas vezes. Enquanto os irmãos conversam, pessoas desconhecidas observam a mansão, escondidas nas sombras. Para eles, aquele é o momento perfeito. Jin está ferido, Gabi ainda mal consegue andar. O mestre não está presente, e os dois gêmeos finalmente estão reunidos no mesmo lugar. O grupo decide atacar imediatamente. Dentro da mansão, Right e Left sentem o perigo segundos antes da invasão acontecer. Dois Tsugai atravessam violentamente o prédio, destruindo parte da construção e espalhando caos pelo local. Gabi desperta no mesmo instante ao sentir a presença dos inimigos. Mesmo ferida, ela demonstra empolgação ao perceber que uma batalha começou. Yuru acusa Jin de ter armado tudo aquilo para capturá-lo, mas Jin nega imediatamente. Ele afirma que aqueles Tsugai não pertencem aos Kagemori, ou seja, invasores externos conseguiram entrar na propriedade. Enquanto todos tentam entender a situação, Sakura comenta friamente que, se forem derrotar os inimigos, é melhor fazer isso direito para evitar mais trabalho para ela depois. Yuru então pergunta, o que acontece com um Tsugai quando seu mestre desaparece? Haru explica que, sem um novo contrato, eles se tornam espíritos presos ao local até desaparecerem com o tempo. Aquilo faz Yuru mudar de ideia na mesma hora. Ele decide que não quer eliminar o mestre dos invasores. Precisando reagir rapidamente, Yuru pergunta se Makoto consegue produzir arco e flecha. Jin ordena que o Tsugai entregue várias armas diferentes, deixando Yuru completamente perdido diante de tantos modelos desconhecidos. Sem tempo para pensar muito, ele pega um arco que parece confortável nas mãos. No instante seguinte, um dos Tsugai inimigos avança em velocidade absurda, e Yuru dispara sua primeira flecha. O disparo de Yuru passa longe do alvo, e ele percebe imediatamente que alguma coisa estava errada com o arco. Enquanto tentava ajustar a arma, Jin entra em contato com Gabi para saber como ela estava lidando com a invasão dentro da mansão. Do outro lado da ligação, ela confirma que também foi atacada, e fica surpresa ao descobrir que tantos inimigos conseguiram entrar sem serem notados. Jin explica que os invasores estavam usando demônios que ele nunca tinha visto antes. Mesmo ferido e com dificuldade para se mover, ele ainda tentava coordenar a defesa da mansão. Gabi provoca ele pela situação, lembrando que sua função era proteger Asa, mas Jin garante que Right e os outros demônios estavam segurando a situação. Ao ouvir isso, Gabi finalmente relaxa. Depois de tudo o que já sofreu nas mãos daqueles demônios, ela sabia perfeitamente do que eles eram capazes. Como aparentemente todos estavam vivos, ela pergunta se podia parar de se conter. Jin simplesmente autoriza. No mesmo instante, Gabi encara seu demônio Gabriel e dá apenas uma ordem. Em segundos, um dos invasores é eliminado. Logo depois, ela manda Gabriel
Gabriel acabar também com o outro inimigo, e o demônio obedece, sem hesitar. Ao sair para o lado de fora da mansão, Gabi percebe que havia invasores espalhados por todos os lados e comenta, quase animada, que Gabriel teria uma refeição enorme naquela noite. Enquanto isso, Jin avisa aos outros que Gabi estava segura. Então Asa decide agir por conta própria. Ela afirma que vai lidar com os demônios que estavam perseguindo o grupo, deixando Yuru desconfiado se ela realmente conseguiria fazer isso. Mesmo assim, Asa demonstra confiança e ainda brinca dizendo que queria um abraço depois da batalha terminar. Antes de avançar, ela pede desculpas antecipadas a Jin, caso acabasse destruindo parte da mansão. Jin responde que aceitaria a culpa no lugar dela, mas quando Haruo tenta fazer a mesma piada, Jin corta imediatamente, dizendo que ele se viraria sozinho. Logo em seguida, Asa pede para Yuru distrair o demônio branco, enquanto ela cuidaria do restante. Yuru reclama do jeito mandão dela, mas aceita ajudar. Só que, no momento em que os dois avançam, algo estranho acontece. Sem qualquer aviso, Yuru e Asa desaparecem diante de todos. O grupo fica em choque tentando entender o que tinha acontecido. O demônio responsável tenta fugir, mas Haruo o prende usando o peso absurdo de sua tartaruga demoníaca. Furioso, ele comenta que, se aqueles demônios conseguiam fazer pessoas desaparecerem, talvez soubessem alguma coisa sobre os pais de Asa e Yuru. Mesmo recebendo a ordem de Jin para não eliminar os inimigos, Haruo continua pressionando o demônio cada vez mais. Ao mesmo tempo, outro demônio avisa que eles estavam completamente cercados por inimigos, sem reforços disponíveis, já que Haguru estava dormindo depois de um prazo exaustivo de trabalho. Jin percebe que todos precisariam lutar com o que tinham, então ele prepara suas armas e ordena que seus demônios se posicionem. Enquanto isso, Asa desperta em um lugar completamente escuro. Ela tenta chamar pelos outros várias vezes, mas não recebe resposta nenhuma. Conforme o silêncio aumenta, o medo de ficar sozinha começa a tomar conta dela. As sombras ao redor parecem distorcer seus pensamentos, fazendo Asa tremer de ansiedade. É nesse momento que Wright fala com ela, no meio da escuridão absoluta. Mesmo sem conseguir enxergar nada, Wright garante que estava ao lado dela. Ele explica que aquele lugar era uma escuridão muito mais profunda do que qualquer coisa da Vila Higashi. Percebendo o nervosismo de Asa pelo cheiro do suor dela, Wright pergunta se ela tinha medo do escuro. A pergunta desperta lembranças dolorosas, e Asa admite que odeia ficar sozinha naquele tipo de lugar. Usando apenas o faro, Wright encontra Asa no vazio e toca levemente sua cabeça para tranquilizá-la. Ele diz que ela não estava sozinha, e isso finalmente faz Asa recuperar a calma. Pouco depois, ela pergunta sobre Yuru. Wright responde que não consegue sentir o cheiro dele, mas acredita que Left esteja ao lado do garoto e que os dois dariam um jeito de escapar. Wright então revela que seguiu Asa de propósito, porque queria conversar sobre algo importante. Ele lembra que quando os dois se conheceram na Vila Higashi, Asa o atacou imediatamente. Desde então, ela quase não falou mais com ele dentro da mansão. Asa admite que aquilo aconteceu porque, no momento em que Wright neutralizou seu poder de Break, ela se lembrou de algo que ouviu do próprio pai. Segundo ele, Wright e Left possuem a habilidade de impedir que os poderes de Break e Seal saiam do controle. Ao ouvir isso, Wright confirma que, naturalmente, ele é o inimigo perfeito para alguém como ela. Enquanto Asa refletia sobre aquilo, Yuru despertava em outro espaço estranho junto de Left. Diferente do vazio escuro de Asa, aquele lugar era completamente branco e tão brilhante que fazia Yuru perder a noção de equilíbrio. Left explica que tentou voar dali, mas acabou batendo em algo parecido com um teto invisível. Para ela, os inimigos haviam criado algum tipo de barreira esférica. Mesmo preso naquele lugar desconhecido, Yuru resolve ajustar seu arco. Left acha estranho ele se preocupar com isso numa situação daquelas, mas Yuru explica que o pai sempre ensinou que suas ferramentas precisavam estar prontas para qualquer batalha. Enquanto treinava a mira usando a arma de Left como alvo, Yuru acaba acertando o rosto dela sem querer. Left reclama, mas lembra que seu corpo é feito de pedra, então aquilo não era um grande problema. Ainda assim, Yuru percebe que seus disparos continuavam errando o alvo por algum motivo. Depois de algum tempo, Left comenta que ele deveria estar mais preocupado com Asa, já que ela tinha sido engolida pela barreira negra. Mas Yuru acredita que, como Asa possui o poder de Break, ela provavelmente conseguiria escapar sozinha. E ele estava certo. Do lado de fora, Asa finalmente rompe a barreira negra junto de Wright. Sem perder tempo, ela usa seu poder para quebrar o contrato entre o demônio e o antigo mestre. Assim que o vínculo desaparece, o demônio desaba no chão. Logo depois, o médico entrega um frasco contendo sangue de Asa. Ela derrama o líquido sobre o demônio e cria um novo contrato, transformando a criatura em sua aliada. O comportamento do demônio muda completamente, ficando dócil de imediato. Asa então pergunta se ele havia engolido Yuru. Quando o demônio confirma, ela manda trazer o irmão de volta
volta imediatamente. Segundos depois, Yuru e Left reaparecem diante de todos. Sem entender nada, Yuru já se prepara para atacar o demônio, mas Asa explica rapidamente que agora ele estava do lado deles. Ela conta que aquelas criaturas eram responsáveis pelas barreiras misteriosas e que agora pretendia usá-las para encontrar pistas sobre os pais deles. Interessado pela primeira vez desde o início da invasão, Yuru presta atenção enquanto Asa pede ao demônio que mostre onde o antigo mestre estava escondido. A criatura obedece sem hesitar e guia o grupo até um corredor escuro da mansão. O invasor escondido fica revoltado ao perceber que o próprio demônio o entregou tão facilmente. Porém, antes que pudesse escapar, Yuru dispara uma flecha diretamente nele e manda Wright persegui-lo. Enquanto isso, a batalha na mansão continua intensa. Jin orienta os moradores a permanecerem escondidos em segurança, enquanto seus demônios eliminam os invasores que tentavam atacá-lo pelas sombras. Alguns inimigos até tentam preparar armadilhas contra ele, mas acabam sendo derrotados antes de conseguir agir. Lá fora, Yuru passa a caçar invasores do alto dos prédios. Os inimigos percebem rapidamente que não tinham chance alguma contra alguém capaz de acertar disparos daquela distância. Muitos começam a fugir ao notar que o ataque inteiro tinha fracassado. Na manhã seguinte, a mansão aparece completamente destruída pelo confronto. Jin agradece pela ajuda de Yuru, mas o garoto deixa claro que só participou da luta porque queria encontrar pistas sobre seus pais desaparecidos. Pouco depois, Gabi aparece e volta a discutir com Yuru, como sempre. Asa interfere antes que a situação piore, e lembra que Yuru e os demônios salvaram todos durante a invasão. Os invasores capturados então começam a ser interrogados. Um deles revela que recebeu muito dinheiro para capturar os gêmeos, mas afirma não saber quem era o verdadeiro contratante. Haru não aceita facilmente aquela resposta e continua pressionando o homem atrás de mais informações. O invasor acaba revelando apenas que o líder era um homem barbudo, usando uma jaqueta camuflada. Aqui o comenta que provavelmente derrotou aquele homem perto dos portões da mansão, o que acaba encerrando qualquer chance de conseguir respostas diretamente dele. Mesmo assim, Yuru insiste em perguntar se alguém sabia alguma coisa sobre seus pais desaparecidos, mas nenhum dos invasores consegue dar qualquer pista útil. Asa percebe a frustração dele e pede desculpas por não terem encontrado nenhuma informação. Depois disso, Asa pergunta aos novos demônios quais nomes eles gostariam de receber. Os invasores revelam que nunca deram nomes às criaturas porque enxergavam demônios apenas como ferramentas. A fala revolta Gabi, que quase perde o controle de tanta raiva. O clima só se acalma quando Asa interfere. Mais tarde, Yuru finalmente entende por que Asa sempre parecia tão fria e desconfiada. Desde que deixou a Vila Higashi, ela vinha sendo perseguida constantemente por assassinos e nunca teve paz de verdade. Então Yuru pergunta se foram esses ataques que fizeram Asa perder o olho. O ambiente inteiro fica em silêncio. Sem querer esconder mais nada, Asa encara Yuru e revela a verdade. Ela já morreu uma vez, e quem fez isso foi um assassino da Vila Higashi. Yuru fica completamente abalado enquanto relembra a primeira vez que alguém tentou acabar com sua vida. Isso aconteceu pouco antes de seus pais deixarem a vila, quando ele acompanhava o pai em uma caçada nas montanhas. No meio da floresta, um bandido surgiu de repente, e naquele instante, Yuru sentiu pela primeira vez uma intenção assassina tão intensa que parecia atravessar todo o seu corpo. Sem tempo para pensar, ele reagiu por puro instinto e atravessou o homem antes que fosse tarde demais. Ao mesmo tempo, o pai de Yuru disparou uma flecha contra o invasor e correu até o filho, aliviado ao perceber que ele ainda estava vivo. Mesmo vendo o estado do garoto, ele manteve a calma e explicou que aquele sentimento nunca desapareceria completamente. Enquanto estivesse vivo, Yuru encontraria pessoas querendo tirar sua vida inúmeras vezes. Durante a noite, os dois permaneceram na montanha para que Yuru pudesse se recuperar do choque. O pai então começou a ensinar algo que marcou o garoto para sempre. Ele explicou que o medo podia destruir uma pessoa antes mesmo de qualquer luta começar. Como caçadores, eles precisavam aprender a respirar fundo, manter a cabeça fria e analisar cada situação com cuidado, especialmente quando enfrentavam criaturas perigosas nas montanhas. Ele também ensinou Yuru a sempre observar o ambiente ao redor e usar qualquer recurso disponível para sobreviver. Segundo ele, a morte aparece justamente no momento em que alguém deixa o medo abrir uma brecha. Antes de voltarem para casa, o pai fez um último aviso. Ninguém da vila poderia descobrir o que aconteceu. Mesmo preocupado com possíveis ataques dos bandidos, Yuru ouviu do pai que aquilo não colocaria a vila em risco. Quando retornaram, o homem mentiu para todos dizendo apenas que haviam perdido a noção do tempo durante a caçada. Apesar disso, Yamaha percebeu o sangue nas roupas de Yuru e desconfiou imediatamente da história. O pai tentou disfarçar, dizendo que era sangue do animal que haviam preparado para o jantar, mas a expressão dela mostrava que não acreditava totalmente nisso. Nagisa e Asa ficaram extremamente aliviadas
horas quando os dois finalmente apareceram. Mesmo abalado por dentro, Yuru conseguiu esconder tudo e agir normalmente, exatamente como o pai havia ensinado. Ele conversou com Asa como se nada tivesse acontecido, enquanto em outro cômodo, seu pai revelava a verdade para Nagisa. A reação dela foi de puro horror. Pouco tempo depois, os pais desapareceram da vila. Por muito tempo, Yuru acreditou que ele e Asa tinham sido abandonados juntos. Mas a verdade era muito mais cruel. Na realidade, apenas ele havia sido deixado para trás. De volta ao presente, Asa finalmente revela toda a verdade. Depois de fugirem da vila e escaparem de seus perseguidores, eles foram acolhidos pelo clã Kagemori. Durante um tempo, tudo parecia calmo, mas então seus pais desapareceram sem deixar pistas. No ano anterior, quando tinha 15 anos, Asa acabou sendo capturada por um assassino da Vila Higashi. Foi naquele momento que sua vida chegou ao fim. E foi justamente aí que ela despertou o poder chamado Break. Após perder a consciência, Asa abriu os olhos em um lugar estranho, localizado entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Foi ali que ela encontrou uma entidade assustadora que possuía o poder de Break. A criatura ficou intrigada ao vê-la aparecer naquele lugar e revelou algo impossível de ignorar. Asa já havia morrido. Confusa, ela acreditou ter ido parar no inferno, mas a entidade explicou que aquele local era apenas a fronteira entre os dois mundos. Folheando um antigo livro, a criatura revelou que aquele lugar era chamado de Yamatsu. Asa então lembrou de uma antiga lenda contada por seu pai sobre gêmeos nascidos na Vila Higashi que atravessariam o mundo das sombras para controlar demônios. Porém, a entidade corrigiu a história, dizendo que as tradições antigas haviam sido distorcidas com o passar do tempo. A entidade então revelou a verdadeira função daquele lugar. Yamatsu era apenas a porta antes do reino das sombras, e ninguém conseguia chegar ali sem antes perder a vida. Nesse instante, Asa finalmente entendeu algo assustador. Os assassinos da Vila Higashi tentaram eliminá-la de propósito para enviá-la até aquele local. A criatura então apresentou duas escolhas. Asa poderia aceitar a morte e desaparecer dali para sempre, ou poderia receber o poder de Break e retornar ao mundo dos vivos. Logo depois, a entidade começou a explicar o quão absurdo aquele poder era. Enquanto conseguisse enxergar seu alvo, Asa teria a capacidade de derrotá-lo instantaneamente no campo de batalha. Dependendo da época, alguém com esse poder poderia até se tornar uma heroína lendária, mas junto da oferta veio um aviso sombrio. Pessoas obcecadas por poder passariam a persegui-la sem parar, transformando sua vida em um verdadeiro inferno. Asa abaixou a cabeça em desespero ao lembrar do desaparecimento de seus pais. Ela se culpava completamente pelo que aconteceu com eles, mas no meio daquele sofrimento, um pensamento atravessou sua mente. Yuru! Desesperada, ela quis saber se o irmão também havia acabado naquele lugar. A entidade respondeu que não sabia, porque quando Yuru morresse, ele seria levado para onde existia o poder do Seal. Naquele momento, Asa percebeu que não podia desistir. Ela sabia que assassinos tentariam acabar com a vida de Yuru, e por isso, precisava voltar para protegê-lo. Determinada, Asa escolheu retornar ao mundo dos vivos. A entidade adorou o brilho nos olhos dela e fez um último aviso: seguir sempre em frente e nunca olhar para trás. Enquanto isso, no mundo real, os assassinos começaram a entrar em pânico. Asa não estava revivendo como planejavam, e eles começaram a suspeitar que algo havia dado errado. Sem conseguir obter o poder de Break, o grupo decidiu mudar o alvo para Yuru e o poder de Seal. Segundo eles, controlar esse poder seria suficiente para dominar o submundo. Mas antes que pudessem agir, Asa despertou. Ela voltou à vida carregando o poder de Break e eliminou os assassinos imediatamente. Gabi chegou logo depois e encontrou o cenário completamente destruído. Mesmo chamando Asa de idiota por agir sozinha, ela demonstrou preocupação genuína. Asa então pediu desculpas e admitiu que nunca escolheu nascer como uma das gêmeas escolhidas. Ainda assim, dali em diante ela seguiria o próprio caminho, mesmo que precisasse sujar as próprias mãos. No presente, Asa finalmente pede desculpas a Yuru. A garota inocente e alegre que ele conhecia não existe mais. Mais tarde, Gabi retorna ao seu quarto e encontra dois bonecos caídos no chão. Ela percebe que aqueles objetos pertenciam aos demônios que haviam atacado a mansão anteriormente. Os bonecos representavam um boi e um cavalo, e claramente eram muito importantes para alguém. Demonstrando respeito, Gabi decide enterrá-los adequadamente. Na manhã seguinte, Dera aparece nos portões da mansão Kagemori, procurando por Yuru. Como não existe nenhum tipo de campainha, ele acaba precisando gritar até alguém atendê-lo. Quando Yuru descobre quem chegou, ele percebe o tamanho do problema. Asa confia completamente no clã Kagemori, mas Dera e Hana odeiam qualquer ligação com eles. Mesmo assim, Yuru decide ouvir os dois lados ao mesmo tempo e pede para Jin deixar Dera entrar. Antes do encontro começar, Asuma aparece na mansão e finge surpresa ao ver toda a destruição causada pelo ataque da noite anterior. Jin imediatamente estranha aquilo, já que Azuma possui uma audição extremamente aguçada e
deveria ter percebido toda a confusão. Mesmo assim, ele insiste que dormiu durante tudo. Logo depois, Hagari também chega ao local e fica chocado ao ver o estado da mansão. Ao descobrir que Asa reencontrou Yuru, ele fica extremamente feliz pelos dois, porém sua reação muda completamente ao conhecer Right e Left, os poderosos Tsugai de Yuru. Enquanto todos discutem como invasores conseguiram atravessar a barreira da mansão, uma presença gigantesca surge no local. Gonzo finalmente retorna. Ao lado dele está o próprio Dera, deixando Jin completamente desconfiado. Gonzo então cumprimenta Yuru de forma extremamente amigável e revela que ouviu muitas histórias sobre ele através de Asa. Mas enquanto Gonzo age calmamente, Jin não consegue esconder sua atenção. Afinal, o clã Tadara, grupo ao qual Dera pertence, sempre serviu como ligação entre a Vila Higashi e o mundo exterior. Eles jamais apareceriam no território dos Kagemori sem um motivo importante. Pouco depois, Yuru decide confrontar Dera diretamente sobre o segredo que todos escondiam dele. Ele pergunta por que ninguém contou que, ao morrer, ele poderia despertar o poder de Ciel. Dera responde que conhece apenas fragmentos das antigas lendas, mas admite uma coisa: Yuru é bondoso demais. Se alguém usasse Asa contra ele, o garoto provavelmente entregaria a própria vida sem hesitar. O clima fica ainda mais pesado quando Left revela que nem todos os gêmeos escolhidos do passado conseguiram retornar à vida após morrer. O silêncio toma conta do lugar, até Gonzo quebrar completamente a tensão, perguntando se Yuru está com fome. Ao perceber que o garoto estava faminto, Gonzo simplesmente decide que toda aquela conversa séria continuaria durante o café da manhã, arrancando reações inesperadas de todos ao redor. Enquanto isso, Asa fica radiante, só por finalmente poder dividir uma refeição com o irmão novamente. Antes mesmo do café da manhã começar, Genzo percebe que o grande salão da mansão ficou completamente destruído depois do ataque da noite anterior. Nesse momento, Hikaru decide resolver o problema sozinho e finalmente revela seus Tsugai diante de todos. Com um movimento, a criatura chamada White apaga toda a destruição como se estivesse usando corretivo em uma folha de papel. Logo depois, Black recria tudo novamente, restaurando o salão quase perfeitamente. Yuru e os outros ficam impressionados com aquela habilidade absurda. Então, Hikaru explica que seus Tsugai funcionam como tinta e corretivo. Tudo o que ele quiser apagar pode ser removido por White, enquanto Black recria aquilo usando sua imaginação e memória. Asa comenta que esse poder exige uma capacidade enorme de observação, o que combina perfeitamente com Hikaru, por ele ser um mangaka profissional. Logo depois, Hikaru revela que Haguri é apenas seu pseudônimo artístico. Seu verdadeiro nome é Hikaru Kagemori. Dera imediatamente percebe que ele pertence ao clã Kagemori, e então Hikaru confirma que é o filho mais velho de Genzo. Ele ainda explica que Jin é o mais novo e Asuma o irmão do meio, apesar de nenhum deles parecer muito parecido por terem mães diferentes. Azuma comenta que Hikaru deveria ser o próximo líder do clã, mas o próprio Hikaru rejeita completamente essa ideia. Tudo o que ele quer é viver tranquilamente desenhando seus mangás, longe das disputas internas da família. Mesmo assim, ele continua obcecado em corrigir cada detalhe do salão, reclamando até da textura da madeira e do desgaste natural do piso que ele recriou. Perfeito demais! Enquanto isso, o café finalmente é servido. Pequenos Tsugai aparecem carregando assentos para todos, incluindo Right e Left. Os dois ficam surpresos por receberem tratamento igual aos humanos, mas Genzo afirma que hóspedes devem ser tratados da mesma forma, independentemente do que sejam. Quando todos se acomodam, Jin vai direto ao assunto e pergunta como Dera descobriu que Yuru estava naquele lugar. Dera responde apenas que isso é segredo. Jin então menciona o ataque recente à mansão e questiona se a Vila Higashi enviou os invasores, já que tudo aconteceu logo após a chegada de Yuru. Dera nega imediatamente. Segundo ele, atacar a sede dos Kagemori não faria sentido algum. Jin continua desconfiado e lembra dos rumores sobre pessoas da Vila Higashi conseguirem atravessar barreiras de outros clãs, mas Dera insiste que não conhece nenhum método assim. No meio daquela conversa pesada, Yuru continua focado na comida, completamente impressionado com o sabor do café da manhã. Asa apenas observa o irmão em silêncio, feliz por finalmente vê-lo ali diante dela. Dera então pergunta se Asa está sendo maltratada pelos Kagemori. Ela responde que sempre foi bem cuidada dentro da mansão e que normalmente o lugar é seguro. Porém, Gabi lembra que a situação muda completamente se Asa sair da proteção da barreira, porque ela pode ser atacada imediatamente. O médico da família explica que os únicos momentos realmente perigosos acontecem quando Asa precisa sair para um hospital comum. Ela então revela que já foi levada à força por assassinos da Vila Higashi durante uma dessas visitas. O estresse constante de viver sendo perseguida acabou causando sérios problemas no estômago dela. Mesmo negando o envolvimento direto, Dera pede desculpas pelo ocorrido. Logo depois, ele começa a perguntar sobre os documentos de Asa e tenta descobrir como poderia resolver
a situação de Yuru fora da vila. Porém, Asa revela que nunca conseguiu um registro oficial porque seus pais desapareceram antes que isso pudesse ser resolvido. Dera fica genuinamente surpreso ao descobrir que os pais dos gêmeos desapareceram. Ele afirma que nunca ouviu nada sobre isso e insiste que a Vila Higashi não teve participação no caso. Mesmo assim, Genzou demonstra desconfiança, mas Dera deixa claro que jamais atacaria alguém sem motivo. Segundo ele, se quisesse lutar, não teria ido até ali sozinho e desarmado. A conversa então muda para o verdadeiro problema envolvendo os gêmeos. Genzou afirma que toda vez que usuários do poder de Break e Seal nascem, o mundo acaba mergulhando em conflitos. Na visão dele, a Vila Higashi deveria desaparecer de vez para impedir que novas tragédias aconteçam. Azuma discorda imediatamente dessa ideia. Para ele, poderes tão perigosos deveriam ser controlados por uma organização capaz de governar o mundo de forma estável, e ele acredita que os Kagemori seriam os únicos preparados para isso. Yuru escuta tudo em silêncio, até lembrar de algo que Wright disse anteriormente. Quando perguntou se ele e Asa eram crianças amaldiçoadas, Wright respondeu que os verdadeiros problemas começam por causa das pessoas que tentam usar esse poder. Yuru admite que aquelas palavras salvaram seu coração naquele momento e fizeram ele sentir que talvez não houvesse problema algum em eles existirem. Depois disso, Yuru encara todos na mesa e fala abertamente sobre Asa. Ele diz que ela vive pedindo desculpas por coisas que nem são culpa dela. Mesmo sem concordar com tudo o que aconteceu no passado, ele não suporta ver a irmã carregando tanto peso sozinha. Então Yuru faz sua decisão. Ele declara que não vai fugir nem se esconder de ninguém. Não importa se os inimigos são da Vila Higashi ou do clã Kagemori, ele enfrentará qualquer um que tente atacá-lo. Asa perde completamente a calma ao ouvir aquilo e chama o irmão de idiota, dizendo que ele não entende o sofrimento de viver sendo perseguido o tempo inteiro. Desesperada, ela pede para Right e Left convencerem Yuru a desistir, mas os dois respondem que seguirão a vontade do mestre deles. Gabi então comenta que Yuru só está tentando dividir o peso que Asa carregou sozinha durante todos esses anos. Ao ouvir isso, ela não consegue mais esconder a emoção. Pouco depois, Genzou oferece abrigo permanente para Yuru dentro da mansão Kagemori, afirmando que ele estaria seguro ali. Porém, Yuru recusa imediatamente. Ele lembra que Genzou chamou a Vila Higashi de miserável, e aquilo o feriu profundamente, porque aquele lugar continua sendo sua terra natal. Yuru afirma que consegue entender os ideais dos Kagemori, mas nunca ficará ao lado das pessoas que atacaram sua vila. Com a conversa encerrada, Dera decide partir junto com Yuru. Antes da despedida, Asa acompanha o grupo até a borda da barreira da mansão. Ela explica que não pode ir além dali, porque seria perigoso demais sair sem proteção. Observando aquilo, Yuru percebe que a irmã apenas trocou uma prisão por outra. Antes de se despedirem, Asa mostra uma fotografia dos pais deles pouco antes do desaparecimento. Yuru fica impressionado com aquela tecnologia, já que nunca tinha visto algo assim. Asa até tira uma foto ao lado dele para explicar como aquilo funciona. Enquanto Right e Left reclamam porque Tsugai não aparecem em fotografias. Ao olhar novamente para a imagem dos pais, Yuru percebe que faz 10 anos desde a última vez que os viu. Asa tenta animá-lo dizendo que acredita que eles ainda estejam vivos. Ela promete enviar uma cópia da foto depois, mas Yuru percebe que nem mesmo possui um endereço fixo. Então Jin sugere criar um ponto de contato administrado pelos Kagemori para facilitar futuras informações sobre os pais deles. Após discutirem algumas opções, eles escolhem um bar ligado ao clã como local seguro para a troca de mensagens. Pouco antes da partida, Asa revela algo que muda completamente o coração de Yuru. Ela conta que os pais nunca quiseram abandoná-lo. Na verdade, eles ficaram devastados por não conseguirem levá-lo junto quando deixaram a montanha. Essas palavras atingem Yuru profundamente. Só de descobrir aquilo, ele sente que toda a viagem já valeu a pena. Quando finalmente vai embora, Asa corre até ele e o abraça com força, dizendo para o irmão cuidar de si mesmo. Depois de sair dali, Yuru cai no chão completamente abalado. Ele tenta agir normalmente, mas acaba chorando ao perceber que Asa realmente é sua irmã. As palavras dela eram exatamente iguais às lembranças que ele guardava da infância. Enquanto isso, dentro da mansão, Genzou comenta algo preocupante. Normalmente, Right e Left deveriam servir como equilíbrio entre os poderes de Break e Seal. Porém, os dois acabaram ligados justamente ao usuário de Seal. E se algo acontecer com Yuru, talvez não exista mais ninguém capaz de impedir uma grande catástrofe. Depois de deixar a mansão dos Kagemori, Dera percebe que Yuru ainda está pensativo. Para animá-lo, ele decide que já passou da hora de mostrar como funciona o mundo moderno. Assim, leva o garoto para passear pela cidade, fazendo passeios de barco, usando transporte público e até assistindo a uma corrida de cavalos. Enquanto Yuru fica impressionado com a velocidade e o tamanho dos animais, Dera acaba se empolgando nas apostas e perde uma boa quantia de dinheiro. Ao ver o cavalo vencedor, Yuru pergunta quanto custaria comprá-lo. A resposta de Dera vem na mesma hora. Isso jamais aconteceria. Ohana não ficaria nada feliz. Em vez disso, ele oferece comprar qualquer coisa que Yuru precise para viver naquele novo ambiente. O rapaz então revela que está precisando de mais
flechas para seu arco. Como não sabe onde encontrar exatamente o que ele quer, Dera o leva para uma enorme loja de departamentos. Lá, Yuru fica maravilhado ao descobrir que pode simplesmente comprar materiais prontos. Ele separa tudo o que precisa para fabricar novas flechas e até pensa em adquirir materiais para produzir cola artesanal, como fazia nas montanhas. Porém, quando menciona esse plano, Dera rapidamente entrega um tubo de cola industrial e mostra como tudo é muito mais prático naquele mundo. A simplicidade da solução deixa Yuru completamente impressionado. Durante as compras, uma funcionária acaba enxergando Left e Right ao lado do grupo. Assustada, ela começa a duvidar da própria visão. Isso faz os Tsugai comentarem que algumas pessoas comuns conseguem vê-los ocasionalmente, mesmo sem possuir qualquer ligação especial com eles. Em seguida, eles vão para a seção de roupas. Yuru estranha os manequins logo de cara, mas acaba gostando bastante das vestimentas modernas, principalmente por causa da enorme quantidade de bolsos. Sem pensar duas vezes, escolhe roupas escuras, que considera mais práticas para o tipo de vida que sempre levou. Enquanto observa as peças da loja, uma lembrança antiga volta à sua mente. Yuru recorda dos homens que o atacaram diversas vezes quando vivia sozinho nas montanhas. Na época, ele apenas se defendeu como havia aprendido com o pai. Porém, algo sempre pareceu estranho naquelas situações. Agora, olhando as roupas modernas ao seu redor, ele finalmente percebe o detalhe que ignorou por tanto tempo. Aqueles homens tinham mãos limpas demais para pessoas que realmente viviam nas montanhas. Além disso, algumas roupas eram semelhantes às que ele vê na cidade. Tudo indica que vieram do mundo exterior, especificamente para encontrá-lo. Right e Left observam que, se um estranho fosse responsável pelos ataques, isso beneficiaria quem desejava manter a confiança de Yuru em certas pessoas da vila. Embora ele não possa provar nada, admite que já não consegue confiar completamente em todos como antes. Ainda assim, pensar em Dandy faz com que deseje que suas suspeitas estejam erradas. A conversa continua quando Dera revela que apenas um número muito pequeno de pessoas conhece a forma de atravessar a barreira que protege a Vila Higashi. A informação chama imediatamente a atenção de Yuru, pois reduz drasticamente o número de possíveis envolvidos. Determinado a descobrir a verdade, ele afirma que não pretende mais ficar esperando enquanto outras pessoas tomam a iniciativa. Para alguém que cresceu caçando, quem ocupa a melhor posição primeiro costuma sair na frente. Nesse momento, Yuru comenta que eles estão sendo seguidos. Dera, porém, já havia percebido. Segundo ele, 3 pessoas estão revezando a perseguição para não levantar suspeitas. Mesmo assim, o grupo continua andando normalmente, sem demonstrar qualquer reação. Enquanto seguem, Yuru aproveita para questionar algo que vinha pensando desde a visita à mansão dos Kagemori. Se Dera queria permanecer escondido, por que apareceu na foto tirada por Asa? Com tranquilidade, ele responde que isso nunca foi um problema. Afinal, as câmeras de segurança da mansão já teriam registrado seu rosto de qualquer maneira. Enquanto isso, na mansão dos Kagemori, Asa observa discretamente a foto que tirou de Yuru. Ao perceber que Dera também aparece na imagem, ela abre um aplicativo de edição e remove ele da foto sem hesitar. Pouco depois, Jin chega e pergunta se ela conseguiu registrar o rosto de Dera, mas Asa insiste repetidamente que ele nem sequer está na imagem. Desconfiado, Jin ordena que procurem gravações das câmeras de segurança para obter mais informações sobre ele. Ao mesmo tempo, continua o interrogatório dos invasores capturados. As informações reunidas mostram que todos foram recrutados por Akishima, que entrou em contato com eles pouco antes da operação. Isso leva os Kagemori a concluírem que alguém descobriu a chegada de Yuru e organizou tudo em um intervalo extremamente curto. Como apenas pessoas autorizadas poderiam circular pela propriedade naquele horário, surge a suspeita de que alguém ligado ao clã possa ter facilitado a entrada dos atacantes. Para descobrir a verdade, Gonzo chama Fuyuki. Utilizando o poder de seus Tsugai, ele consegue obter informações diretamente dos demônios ligados aos prisioneiros. O processo revela detalhes extremamente específicos sobre seus donos e também sobre os antigos usuários dos Tsugai. Depois de analisar tudo cuidadosamente, Fuyuki conclui que os capturados realmente não se conheciam antes daquela missão e foram apenas contratados para o trabalho. A conclusão surpreende todos. Em vez de aplicar uma punição severa, Gonzo oferece emprego aos invasores. Ele explica que agora conhece seus antecedentes e poderá mantê-los sob vigilância. Além disso, decide ajudar Makoto, assumindo as despesas médicas que tanto preocupavam sua família. A atitude inesperada deixa os capturados completamente sem palavras. Mais tarde, durante os reparos na mansão, surge uma situação bem mais leve. Ohagi e Daifuku continuam se recusando a voltar para seu antigo dono. Quando os nomes escolhidos para eles são revelados, todos começam a brincar com a situação. Logo depois, Gabi também revela os nomes completos de seus próprios Tsugai, criando
criando uma competição divertida sobre quem escolheu a denominação mais extravagante. Enquanto isso, um homem conversa ao telefone, em um quarto completamente escuro. A cena, inicialmente, sugere que ele pode estar envolvido na conspiração recente, porém a verdade é muito mais simples e engraçada. Ele está apenas desesperado porque seus assistentes adoeceram, perdeu arquivos importantes e quase não conseguiu entregar seu mangá dentro do prazo. Ele ainda agradece a ajuda que Gabi e Asa têm dado nos últimos tempos para finalizar as páginas. De volta ao grupo principal, Yuru finalmente veste suas novas roupas e aprova completamente os sapatos modernos, que considera muito mais confortáveis do que as sandálias que usava nas montanhas. No entanto, ele também percebe que os perseguidores continuam observando cada movimento deles. Pensando em se preparar para qualquer problema, Dera decide levá-los até seu esconderijo. Mesmo sabendo que os perseguidores poderão descobrir o local, ele não demonstra preocupação alguma, já que pretendia abandonar aquele lugar em breve. Após atravessarem uma série de vielas complicadas, chegam ao destino. Lá, Yuru fica impressionado ao encontrar um verdadeiro arsenal repleto de armas e equipamentos. Sem cerimônia, Dera diz para ele escolher o que quiser. Mas antes que possam relaxar, Wright detecta uma presença estranha nas proximidades. Do lado de fora, os perseguidores decidem recuar para relatar a localização aos superiores, só que Dera surge de repente e neutraliza a situação imediatamente. Com a ajuda de Left e Right, 2 deles são capturados, enquanto o terceiro tenta escapar. Durante a fuga, uma névoa misteriosa envolve o homem, transportando-o para um lugar completamente desconhecido. A voz de Dera ecoa pelo ambiente enquanto ele explica que aquele é um espaço secreto, ligado ao clã Tadera. Segundo ele, existe apenas um caminho seguro para entrar e sair dali, e quem não conhece a rota corre o risco de ficar preso para sempre. O aviso deixa o invasor aterrorizado, especialmente quando ele percebe sinais de pessoas que nunca conseguiram encontrar a saída. Porém, algo ainda mais preocupante acontece. Wright sente a presença de outros Tsugai nas redondezas. A tensão toma conta do grupo, enquanto todos procuram a origem daquela energia. De repente, 2 criaturas extremamente perigosas aparecem diante deles. Reconhecendo imediatamente a ameaça, Left ordena que Yuru e Dera recuem com os sobreviventes. Os 2 Tsugai recém-chegados são ninguém menos que Tenaga e Ashinaga, entidades famosas por sua força assustadora. Ao perceber quem surgiu diante deles, fica claro que um confronto muito perigoso está prestes a começar. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal, além de ter dado muitos direitos autorais. Mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!